Por favor, fale um pouco sobre você. Essa pergunta congela qualquer um, meu amigo. Todo processo seletivo, no início da jornada, quando você escuta essa pergunta, a pessoa se treme todinha na base, muitas vezes. Que a pessoa fala: meu Deus, eu não posso falar demais isso, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Sim, essas perguntas é só o que tem na nossa cabeça, mas é isso aqui que a gente vai resolver nesse vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Simples EAD. Eu me chamo Cleiton Félix, vou guiar você nessa jornada, vou tirar essas dúvidas também. E não fica abusado da minha cara não, porque hoje tem muito conteúdo pra gente desenvolver. E vai fazendo logo a sua parte, que eu sou de cobrar, tá? Se inscreve logo no nosso canal, deixa seu like, fica atento, caneta e papel na mão, porque temos que aprender. E vamos aqui seguindo agora, porque o tema de hoje, ele é rico demais. Tem uma fala bastante popular que eu acredito que você deva conhecer. Falar dos outros é mais fácil do que falar de nós mesmos. O entrevistador, ele quer saber sobre a gente. No processo seletivo, a empresa tem que saber quem é que ela está botando para dentro de casa. Muitas vezes o responsável perguntava: quem é que você está trazendo aqui para casa? Quem é essa pessoa? Ou seja, o processo seletivo é do mesmo jeito. Tem que saber quem está entrando na corporação, porque ela pode estar trazendo uma pessoa que não devia. E a nossa história fala muito sobre nós. Nós somos um ser narrativo. Eu sou eu e minhas circunstâncias, como dizia o Ortega. Então, nessa construção, eu quero que você entenda que falar sobre você é um processo difícil para muitos, tá? Tem gente que fala que é bobagem. E aí, muitas vezes, a gente tá viciada na construção do currículo. A gente vai contar a nossa história igual o currículo. Não, porque em 2000 e tanto eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação nisso, fiz pós-graduação nisso, trabalhei em tal empresa nisso, sou filho não sei de quem, não sei quem, e aí é tudo fora de ordem. Ou quando é uma forma cronológica, aparece uma linha do tempo. E aqui eu nasci, e aqui eu fiquei adulto, e aqui eu entrei na faculdade, e assim por diante. E o caminho não é esse, o caminho não é para ser esse. Então a gente tem que aprender a construir. Então a primeira coisa que eu quero desconstruir da sua cabeça são 4 coisas que acontecem. A primeira, você fica se perguntando: nossa, será que eu vou falar muito tempo? Porque se falar muito tempo, fica na sua cabeça que quem conta uma história muito longa acaba sendo chato. Então isso é horrível. Como também, quem conta uma história curta, parece que você não está preparado, parece que você está desinteressado com a informação. Nossa, ele não sabe nem contar a história dele, não leva nem 30 segundos pra falar. E você fica com esse receio. Ou você fala: eu nasci em tal canto, fiz isso e isso, e essa é a minha história. Ou você fica na cabeça: eu nasci em tal ano, tal hora, no hospital tal, a médica que fez o parto foi essa ou esse. E você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então você fica nessa dúvida. E além desse tempo que você vai gastar, você ainda fica preocupado da seguinte questão: eita, eu tenho medo de falar sobre minha história e parecer que eu sou um Superman, que eu tô querendo me aparecer. E aqui vem uma aspa gigantesca. Cuidado com esse ponto em toda a vida que você for se apresentar. Tem gente que fala: ah, pois eu falo que eu sou incrível, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso. Não faz isso. Hoje, o mercado de trabalho está cheio de pessoas com esse movimento narcisista que pensam que são pessoas fantásticas, incríveis. Eu não estou dizendo que você não é fantástico. Em muitas coisas todo mundo deve ser. Em alguma coisinha é. Mas a questão é: quem pensa que é muita coisa acaba não sendo nada em processo seletivo. Isso é coisa de gente arrogante, meu povo. Então evita isso, tá? Como também, em contraparte, tem gente que acha que ah, não, é que eu não sou nada mesmo. Aí, ou seja, sempre fica nessa dificuldade. Eu falo muito tempo, eu falo pouco tempo. Eu falo muito bem sobre mim, ou falo sempre mal sobre mim. E a gente vai encontrar o meu termo agora, então caneta e papel na mão. Vamos nessa. Antes de construir a sua história, eu quero que você entenda que quando ele faz essa pergunta, eu não sei se você sabe, mas o foco não é você. Você não vai contar essa história para falar sobre você. Você não está num podcast. Ele está querendo saber quem você é por causa do entrevista de emprego. Logo, a sua história tem que dar match com o processo seletivo. Então, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, falei isso no vídeo passado. Sim. Quando terminar esse vídeo, dá uma conferida no vídeo passado, se você que não viu, tá? E lá nesse vídeo passado, a gente falou exatamente o que a gente não deve falar no processo seletivo. E um desses pontos eu vou abordar um pouquinho aqui, complementando lá. Então, seria interessante, depois de terminar aqui, você ver o vídeo passado, certo? Um dos pontos que a gente vai ter é exatamente o seguinte: você vai estudar sobre a história da empresa. Só que agora eu quero que você seja realmente muito detalhista. Porque o que acontece? A história de uma empresa é o motivo dela existir. Existe um autor chamado William Celso, que ele trabalha com posicionamento de marcas, que ele fala muito sobre isso. Então é interessante que a gente aprenda a história da empresa, a narrativa da empresa. É o propósito dela estar existindo. Dá uma olhada na história da empresa. A história é importante. Claro, às vezes fala de superação, às vezes fala sobre uma ideia, uma dificuldade que o CEO passou e acabou, né, o empresário montando a empresa. Então dá uma olhada na história
dela e ver os valores dela, ver um pouco sobre isso, as competências e em seguida, depois de você fazer essa lista da história da empresa, você vai fazer uma lista sobre a vaga e você vai se perguntar o que é que um profissional excelente, um Power Ranger dessa vaga, o cargo mais alto dessa vaga, o que é que ele faz para merecer? Então você vai montar todo esse enredo, toda a história da empresa e todas as competências que a vaga precisa. Fez isso, agora a gente vai montar a sua história casando com a da empresa. Aí você pode me perguntar: Mas professor, o que é que minha história tem a ver com a história da empresa? provavelmente nada, mas a gente vai fazer tudo. Isso não é manipular, isso é tornar mais atrativo. Então, primeira coisa, vamos construir agora a sua história. A introdução dela. É interessante que essa apresentação sua não passe ali de 3 a 4 minutos. Claro que pode passar, porque vai que o entrevistador fica fazendo pergunta e você vai dialogando com ele. Então, a primeira parte, você vai contar um pouco sobre sua história, seja profissional, seja de trabalhos formais ou não formais, trabalhos que você ajudou sua mãe a vender vendendo rede, ou, sei lá, você desde criança vendia coxinha na escola, você gostava de empreender e assim por diante. Você vai pegar a sua história e vai construir sua história onde apresente 3 dessas competências que a vaga precisa. Lembra que a gente vai fazer o perfil do profissional perfeito? Lembra? Pois pronto. Vamos lá, vamos supor que a vaga é para vendedor, aí tem lá oratória. Só que aí você, por exemplo, fazia parte do Grêmio Estudantil na escola. E para ser parte do Grêmio, você coordenava as reuniões. Você era bom na oratória. Aí você pode falar isso. Você consegue entender? Eu tô pegando minha história e tô mesclando com as da vaga, até chegar na minha jornada profissional. Você não precisa ficar contando desde quando você estava no berçário, não, meu povo. Então, você vai fazendo essa primeira parte da introdução, você vai contando um pouco da sua história e levantando as competências que a vaga precisa. Entende? Depois que você fez essa introdução, apresentou, eu sei que deve estar parecendo uma redação. Calma. Isso é para você criar um roteiro e você já ficar fixado na sua cabeça para quando ele chegar lá e perguntar: E você, Sr. Clayton? Conta um pouco sobre quem você é. Então você consegue entender, a gente já tem toda a estrutura já formada para estar aqui na cabeça. A intenção é que fique na ponta da língua, fica mais fácil de você falar, certo? Segunda coisa, desenvolvimento. Essa parte aqui é complicada. É sua história. Conta uma história de superação. Quantas histórias a gente não gosta de ouvir? Se a gente chegar para você aqui e contar uma história sem problema nenhum, você vai dormir. Você quer ver uma história que tenha problemas. A gente é atraído por isso. Momentos dramáticos, né? A famosa jornada do herói, para quem conhece. Ou seja, o momento ali de morte, ressurreição, de transformação. A gente gosta disso. Dos problemas. Então, essa é a parte de desenvolvimento. A parte de introdução, você vai contar tudo. A parte de desenvolvimento, você vai trazer os problemas e a superação dos problemas. Você não vai se difamar, como eu já falei para vocês. Você vai apresentar suas limitações, suas dificuldades e a sua superação. Lembre-se, coloca um pouco de drama. Coloca um pouco de história aí. A sua história tem que ser interessante também. Então, nesse momento, apresenta os problemas e como você solucionou os problemas. Chegamos no último ponto, finalmente. Nossa, professor, eu não suporto mais ler esse roteiro. Eu não sabia que minha história era tão complicada. Calma, porque agora vem a parte final. Agora vem a cereja do bolo. Você vai juntar a sua história inicial, você vai juntar com as dificuldades que você superou e agora você vai falar o seu interesse pela vaga. Eu sei que no coração de muitos a vontade é de falar: Eu tô interessada em pagar minhas contas, né, moço? Que eu preciso trabalhar, né? Eu preciso de dinheiro. E de fato, não deixa de ser uma grande verdade. Mas você revelar isso, não parece que você é só um interesseiro? E você pode falar: mas professor, eu sou. Então mude. Que o trabalho, ele é muito mais do que isso. É interessante, sim, é bom receber. Ninguém trabalha por brincar. A gente quer receber nosso dinheiro digno. Mas aqui você vai falar o que pode contribuir. Um exemplo muito claro disso é que nesse momento você pode falar: hoje eu estou tendo a grande oportunidade de estar aqui para acrescentar cada vez mais o meu crescimento e acredito que eu tenho que contribuir com a empresa. Aí você pode falar, porque eu compacto com os valores, aí você fala. Esse é o último ponto. Vai dar match. E aí é hora do entrevistador olhar e falar: caramba, então ele pensa igual a gente. Depois dessa construção, aí a gente consegue estruturar uma linha. Só que eu quero que vocês entendam que não adianta você ter uma boa história para contar, também se faz preciso ter uma grande carga curricular, uma grande carga intelectual. E quem vai te ajudar nisso somos nós, aqui do Simples EAD. Quando terminar o vídeo, lá na descrição tem um link da nossa página. Você entra, acessa. Tu tem que se capacitar. A tua história só é boa se ela tiver também grandes conquistas. E uma das grandes conquistas pode ser exatamente essas quantidades de cursos que nós temos para lhe oferecer. Todos gratuitos, cara. E detalhe, você vai pagar apenas a certificação. E aí você consegue tornar a sua história cada vez mais rica
e forte nesse processo. Entende? Tranquilo, professor? Fiz o meu roteiro, então. No meu roteiro, inclusive, professor, eu coloquei o vídeo que eu vi o senhor do Simples, de um curso que eu fiz no Simples EAD, perfeito, tá lá. Calma, que tu acha que é assim? Me diga quantos de vocês não já ensaiou que ia falar num seminário, quando chegou na hora não lembrava de nada. Você era aquele que se grava só o cartaz? Eu espero que não, viu? Você realmente se dedicou, mas você esquece. Então eu vou dar um conselho. Depois que você fez o roteiro, grava a si mesmo para escutar depois. Ensaia de frente a um espelho. Aí você pode falar, nossa, professor, mas isso é muito arcaico. Não, pior que não é não, tá? Eu falo e repito, sou professor há 12, 13 anos. E quando eu iniciei minha jornada, eu sempre ficava ali instruindo pessoas de educação corporativa. Eu ficava instruindo alguns bonecos que eu tinha na minha casa, do Pokémon. Eu ficava ali falando com eles, para tentar estimular, para melhorar minha oratória até estar aqui com vocês. Então faz parte de um processo. O grande problema do posicionamento profissional é porque requer um grande esforço nosso para que a gente possa melhorar. E, sejamos sinceros, como é que dá para acreditar num vendedor que ele não sabe vender? Como é que dá para acreditar num profissional que não sabe contar nem sequer a própria história? Então, a parte principal da nossa aula de hoje, que chegou ao fim, aprenda a contar a sua história. Não dá para acreditar em uma pessoa que não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Agora que acabou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e lá no nosso link da bio, acessa, olha toda a nossa plataforma. Não perde tempo, criatura, agora é a hora. E claro, né, não esquece também de ver os vídeos, que toda semana estamos aqui, juntos e firmes de mão dadas. Espero que tenha gostado, vamos na máxima. Obrigado por tudo e semana que vem estamos juntos. E eu conto com você. Até mais, tchau, tchau.